Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero assentar-se, meus irmãos, um pouquinho. Nós escutamos a palavra de Deus hoje neste 9º dia de novena, e o tema é: com Maria somos o povo da aliança. Lê literalmente o tema para mim, por favor. Com Maria na aliança de unidade com o Papa Francisco. Isso, com o Papa Francisco. Com Maria somos povo na unidade com o Papa Francisco. E esse ano a grande temática das novenas é a aliança. Manter a aliança, o compromisso com Deus. Ontem, através da Eucaristia, hoje, olhando para a figura do Santo Padre, o Papa, e assim, todos os outros dias, tínhamos uma nuance, uma maneira, uma perspectiva para chegarmos neste ponto comum, a aliança com Deus. Maria, aquela que foi chamada pela tradição da igreja de Arca da Aliança, nos aponta ainda hoje este caminho de comprometimento renovado com Deus. Não que Deus precise renovar a sua aliança, porque na cruz, ontem até falando da Eucaristia, poderíamos seguir nesta direção. Na cruz, o seu Filho estabelece entre o céu e a terra uma nova e eterna aliança, mas ela precisa se renovar a partir de quem? De nós. Deus é estável, nos propõe esta aliança sempre, mas é nós que precisamos recobrar a consciência de que somos o povo da aliança. E esta novena então vem hoje, e a partir de hoje também para os outros dias da nossa vida, recordar que somos o povo da aliança, um povo comprometido com o Senhor. A aliança é justamente este pacto mútuo entre duas partes, entre o Senhor e cada um de nós. Então, nós nos comprometemos mais com o Senhor também, a partir destes dias de caminhada que fizemos de novena. E escutando a palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Lucas, este Evangelho que Jesus começa condenando uma geração que ele se defronta e caracteriza como uma geração má, porque ela esperava um sinal.
Enquanto esperava um sinal, fechava os seus olhos, era incapaz de perceber que o maior sinal já estava diante dos olhos deles, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, o mediador da nova e eterna aliança. O que eles queriam? O que eles queriam ver? Eles queriam ver mudos falar, cegos ver, coxos andar. Mas se esqueciam de perceber o Deus que vinha para os salvar. O Deus que vinha agora na pessoa de Jesus restaurar o homem por dentro. Estavam preocupados com as exterioridades e não paravam para ouvir o Senhor. Queriam só ver sinais, o Senhor falando, o Senhor manifestando o reino, o Senhor apontando para a presença de Deus tão próxima, como Isaías já havia previsto tantos anos antes. Deus conosco, Deus com eles, Deus ao lado deles, e eles incapazes, porque não estavam abertos a esta comunicação de Deus, estavam cegos no seu desejo, fazendo da fé única e exclusivamente uma maneira, uma busca de satisfazer os interesses humanos. Veja se não é um risco para nós ainda hoje, que a fé se torne uma única e exclusiva fonte de satisfação dos nossos anseios humanos, e não mais uma maneira de me ligar a Deus. Estavam diante de Jesus, o Deus encarnado, e esperavam outros sinais de Deus. E se eles se abrissem, tantos outros sinais poderiam acontecer. Quantas coisas Jesus fez gratuitamente, de quem não esperava, simplesmente se aproximou dele numa atitude de fé e disse: tem piedade de mim. Mas o problema daquela geração é que ela era má, infiel, cega às revelações e as manifestações de Deus. Meus irmãos, e aí Jesus diz, né? A rainha do sul, que escutou Salomão, iria condenar esta geração. Os ninivitas que escutaram Jonas iriam condenar esta geração, porque elas eram incapazes de abrir os ouvidos e o coração para ouvir o Senhor. Toma cuidado. Cada um de nós que estamos aqui hoje, em estarmos fazendo este caminho de novena e sairmos daqui indispostos a fazer a vontade de Deus. Eu vim fazer esta novena e quero que submeter Deus à minha vontade. Quer dizer que a gente não compreendeu as coisas. Nós devemos sair desta novena mais dispostos a dizer: amém, Senhor, faça-se em mim a tua palavra, porque estamos olhando para aquela que é a mestra, estamos olhando para aquela que soube fazer e nos ensina até hoje a colocar isto em prática. Eis-me aqui, Senhor, o meu lugar é aos teus pés, o meu lugar é à tua disposição, não o contrário. Quando nós fazemos isso, maravilhas acontecem, maravilhas, às vezes diferente daquilo que nós queremos, diferente, porque os caminhos de Deus são muito superiores, os pensamentos de Deus, vai dizer a Sagrada Escritura, os pensamentos de Deus estão tão distantes do nosso como está o céu acima da terra. Mas, neste caminho de novena, nós precisamos sair daqui com este primeiro desejo: Senhor, eu quero te ouvir mais. A grande graça que você pode pedir nesta novena é: Senhor,
me dê ouvidos abertos para a tua palavra, para que eu não seja como esta geração, que não escutou o Senhor, que os ninivitas condenam, porque eles escutaram Jonas e mudaram de vida, que a rainha do sul, que era uma pagã, escutou a pregação de Salomão e mudou de vida, e nós estamos escutando as palavras do próprio Deus, e às vezes não temos esta coragem de mudar de vida, porque a nossa fé ainda é demasiadamente interesseira. Então, que o maior interesse nesse nosso caminho de novena é ser discípulos de Jesus Cristo, mais fiéis à aliança. Então reze com o Padre: Senhor, me ajude a ser um discípulo mais fiel, mais atento, mais comprometido. Como foi? Quem foi? Maria. Mais forte, quem foi? Maria. Maria foi. Se nós queremos alguém que ouviu a palavra do Senhor e venceu os seus medos, suas dificuldades pessoais e humanas, que todo mundo tem, Nossa Senhora também teve. Se nós queremos alguém que nos motive a superar por um projeto maior, o projeto de Deus, estamos diante dela. Estamos diante dela, Nossa Senhora. E aí, se hoje é para nós fazermos uma ligação de Maria e o Papa Francisco, na dinâmica da aliança, então eu trouxe algumas frases do Papa Francisco. Mas um primeiro pensamento então é esse: Maria é aquela que teve uma fé tão atenta que não precisava de sinais. Pelo contrário, ela se tornou um sinal. Isso que nós precisamos querer ser. Nós precisamos estar tão atentos ao Senhor que nós começamos a ser um sinal. Não ficamos procurando um sinal. Quem nos vê percebe Deus. De tão próximos que nós estamos dele, de tão atentos, de tão abertos. Maria é um sinal. Ela não ficou procurando um sinal. Ela é para nós um sinal que nos aponta o Senhor. E o Papa Francisco fala coisas tão bonitas de Nossa Senhora. E eu trouxe aqui 4 pensamentos do Papa Francisco, palavras dele, para que a gente possa também pensar um pouquinho. Primeira coisa que o Papa Francisco diz: um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a igreja é um órfão. Um cristão precisa dessas duas mulheres mães, 2 mulheres virgens, a igreja e a mãe de Deus. Então, dessa maneira, perceber a importância que tem Nossa Senhora, aquela que nos foi dada aos pés da cruz. Ela nos tira da orfandade espiritual, e nós podemos, portanto, contar com ela. Então, estar aqui, nos colocar no colo da mãe. Quem veio nesta novena pode se sentir no colo da mãe Maria e da mãe Igreja, acolhido, seguro, protegido, junto com Nossa Senhora. Portanto, em Maria encontramos proteção materna. Segundo pensamento do Papa: Maria faz precisamente isso conosco, nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes, a não cair e ceder à tentação de homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, atentos cada vez mais ao alto. Maria nos ajuda a ser cristãos mais coerentes. Quem reza uma Ave Maria, quem está sempre rezando o terço, quem tem devoção com Nossa Senhora, é um cristão consciente, que tem os seus pés no chão, mas os seus olhos no céu. Isso Maria sempre teve, pés no chão, mulher firme, pés no chão, atenta às realidades. Os evangelhos que falam de Nossa Senhora, sempre uma mulher muito perceptiva ao que está acontecendo ao lado dela, não é uma alienada, mas os seus olhos estão no céu. A sua esperança, o seu desejo vem do Senhor, vem do Senhor.
Maria é esta mulher que nos ensina então essas duas realidades de comprometimento nesta vida e de esperança no céu. A terceira frase do Papa: Maria é uma mãe que nem sempre leva os seus filhos para o caminho mais seguro, porque dessa maneira não podem crescer, mas tampouco os coloca no caminho arriscado, porque é perigoso. Uma mãe que sabe equilibrar estas coisas. Uma vida sem desafios não existe, e uma pessoa que não sabe enfrentá-los, arriscando, é como se não tivesse uma coluna vertebral, como se não se sustentasse. Então veja, Maria não nos poupa de certas dificuldades, quando ela sabe que essas dificuldades são para nos fazer mais fortes. Então, se você enfrenta alguma provação na sua vida, não tentação. Tentação é aquilo que tenta me inclinar para o pecado. Provação, dificuldades que, se eu me mantenho firme no Senhor, eu posso sair mais forte e até mais santo. Se você passa por uma provação na sua vida, pergunte hoje para Nossa Senhora: Mãe, o que esta provação pode me ajudar? Eu nunca me esqueço do Padre Léo. Vocês recordam do Padre Léo, aquele padre da Canção Nova? Quem conheceu o Padre Léo, levanta a mão. Um santo homem. Todo mundo conheceu o Padre Léo, né? E ele dizia, eu lembro daquele, no último Hosana Brasil que ele pregou, muitos escutaram essa pregação, que ele diz: esta doença, eu posso não saber o porquê, mas o para quê eu sei. Para me tornar alguém mais santo, mais confiante em Deus, quando as humanidades, quando as confianças, as seguranças humanas vão caindo. Então Nossa Senhora também, no nosso caminho espiritual com Maria, muitas vezes, ela não nos coloca no caminho mais seguro, porque este caminho, onde nós vamos estar confortáveis, nada me atinge, mas também nós não crescemos, nós não nos desafiamos, nós não nos questionamos. Só quem já questionou a sua fé, um dia, pode chegar a uma fé mais forte, porque deu razões da sua fé, como diz São Pedro. Quando você teve motivos para abandonar a Deus, mas você permaneceu como Jó, aí você dá razões à sua fé e fortalece o seu motivo de estar com Deus. As crises purificam as nossas motivações. Por isso que tem muita gente que na crise vai embora, larga a igreja, larga a família, não tinha raiz profunda. Então que Nossa Senhora, meus irmãos, olhando essas palavras do Papa Francisco, que Nossa Senhora nos ajude a ser discípulos mais fiéis, nos ajude a viver como escolhidos, povo da aliança, como nós escutávamos na primeira leitura de maneira tão bonita. São Paulo escrever aos Romanos: nós fomos chamados por Deus para esta grande vocação. É Ele que nos chama. E nós somos convidados, olhando para Maria, a dar cada dia a nossa resposta de sim ao Senhor. Rogai por nós, povo pecador, mas rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maria Santa e fiel.